Oi, meu nome é Kátia Nabaran. Eu sou a Kelly Cadanos. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da segunda temporada do Direito no Plural, o podcast jurídico que fala a sua língua. O brasileiro sempre se preocupou muito com a aparência, né? E você com certeza já ouviu falar que o Brasil ocupa uma posição de destaque no ranking mundial quando o assunto são cirurgias plásticas e tratamentos estéticos. E é verdade. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, divulgado em 2023, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial do número de casos de cirurgias reparadoras e estéticas, respondendo por 9% do total de casos do mundo. A gente perde apenas para os Estados Unidos, que responde pelo total de 24% de todos os casos do mundo. Bom, com o avanço das tecnologias e com novos produtos se popularizando, as cirurgias elas estão dando lugar a procedimentos um pouco menos invasivos, como é o caso do Botox, por exemplo. Segundo os números do ISAPS, entre 2016 e 2020, esse tipo de intervenção cresceu 24% em todo o país. Só em 2020 foram 600 mil procedimentos desse tipo em todo o país. Pois é, e com esses números em alta, também cresce o número de riscos. Tá na pele a marca que as redes sociais deixaram na vida da Daniela. Em 2022, ela optou por fazer um procedimento estético nas pernas e glúteos. E a motivação veio através do Instagram. Lá que apareceu para mim o procedimento, imagens maravilhosas de antes e depois que ele postava, né, que ele divulgava, milhares de seguidores, né, a isca perfeita. Depois de um ano de aplicações, sempre com efeitos colaterais, ela procurou um médico e descobriu que o material injetado era silicone industrial. O uso de substâncias conhecidas como PMMA deformou a boca. Olha isso aqui, Jesus. O cara tava bonitão, certo? Ele não precisava dar uma melhorada. Olha como ficou a boca desse modelo. Ele disse que foi enganado, pois ele acreditava que seria aplicado outro produto no rosto dele, tá? E não o produto que foi colocado aí. A imagem é tão forte que não dá pra gente colocar no ar, por isso que nós borramos. Essas cirurgias eram divulgadas pelas redes sociais por um preço bem abaixo do valor de mercado. Ontem, a Polícia Civil ouviu 13 vítimas e funcionários do consultório desta dentista e também ouviu outras 30 pessoas insatisfeitas com os resultados dos procedimentos. Nas conversas divulgadas pela Polícia Civil, os pacientes reclamavam, então, de inflamações, cicatrizes e assimetria nesses procedimentos. E, segundo a polícia, todos esses pacientes contaram, então, à polícia e que essa dentista não aceitava reclamações do seu trabalho e culpava os próprios pacientes pelos resultados desses procedimentos. Está no ar o Direito no Plural. Infecções, deformações, cicatrizes e até a morte. A busca pela beleza tem custado muito caro para quem não busca conhecer as regras e procedimentos quando se trata de uma cirurgia estética ou plástica. Para falar dos cuidados necessários para esse tipo de procedimento, a gente trouxe aqui as advogadas Melissa Candra e Renata Fará. Sejam muito bem-vindas e eu vou pedir para que vocês comecem se apresentando. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Agora na segunda temporada, né? Exatamente. Já são de casa. É. Então, eu sou Melissa Canda, eu sou advogada, trabalho desde 2002 somente na área do direito à saúde. Então, o nosso escritório, a Renata é minha sócia, então o nosso escritório só atua nessa área. Então, a gente conhece bem essas demandas, os problemas e tudo que acontece, que vem crescendo cada vez mais na área dos procedimentos estéticos e dos danos que podem ser causados e como que profissionais e pacientes podem, né, se proteger. Olá, eu sou Renata Fará, sócia da Melissa. E desejo para vocês uma excelente segunda temporada e que seja um instrumento para trazer conhecimento para as pessoas. Como a Melissa falou, a gente atua na área, a gente faz defesa médica de algumas sociedades de especialidade e a gente está vendo a crescente nesses casos absurdos e extremamente perigosos. Então, é uma preocupação que todo mundo tem que ter, principalmente com as publicidades de redes sociais, que encantam, né? Seduzem.
Inclusive, uma das matérias que a gente mostrou ali no início da abertura do programa mostrava que uma das pessoas que procurou um desses procedimentos estéticos foi seduzida pelas redes sociais, porque a pessoa postava os resultados nas redes sociais, mostrando uma beleza que a pessoa se encantou, e aí fez o procedimento, que era a aplicação de alguma substância, e depois foi perceber, e indo no médico, entender que aquilo era silicone industrial, que é, eu acho que uma coisa que tem sido recorrente nesse tipo de situação, né? Então, pra gente começar, quando a pessoa vê, né, essas coisas nas redes sociais, ou então mesmo quando ela procura um procedimento estético por vontade própria, quais são os primeiros cuidados que ela tem que tomar? Olha, gente, em primeiro lugar, não se deixe seduzir por número de seguidores ou por imagens. Então, assim, é importante ter cuidado com isso. A gente sempre orienta que as pessoas busquem profissionais habilitados, então que procurem buscar médicos, preferencialmente dermatologistas ou cirurgiões plásticos. E a gente vê profissionais postando resultados e divulgações nas redes sociais, e muitos desses profissionais, eles nem se identificam, eles não identificam qual a profissão deles. Então, nós sabemos que hoje a grande maioria dos profissionais de saúde está realizando procedimentos estéticos. Então, nós temos enfermeiros, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas, já realizando procedimentos estéticos com a autorização dos seus conselhos profissionais. Mas isso não significa que necessariamente eles tenham a formação. Então, por exemplo, na odontologia, para que o dentista possa realizar o procedimento estético, ele necessariamente precisa ter uma pós-graduação em harmonização orofacial com uma quantidade mínima de horas. Então, somente após esta formação, o Conselho Federal de Odontologia permite que ele, então, atue realizando procedimentos estéticos e até um certo limite. Ele não pode fazer, por exemplo, cirurgias. Tá? Agora, nós temos uma série... E temos inclusive esteticistas, pessoas que não têm nenhuma formação, uma graduação, né, na área de saúde. Então, a primeira orientação, busque quem é esta pessoa. E é muito fácil buscar. Se você entrar no site do Conselho Regional de Medicina, tem um ícone ali no começo, busca médicos. Coloca o nome da pessoa e descobre se é um médico. Né? E, em segundo lugar, acho que isso vale para qualquer coisa na vida. Indicação. Você conhece alguém que fez? Indicação. Importantíssimo, né? Acho que... E até a Kátia comentou, né? Nesse caso da reportagem, a pessoa se encantou por uma coisa que ela viu nas redes sociais. E é muito comum a gente ver propagandas desse tipo, né? Não só de procedimentos estéticos, mas também de emagrecimento, enfim. As redes sociais limitam algumas coisas que pode, não pode nesse tipo de propaganda, mas sempre tem quem consiga dar um jeitinho, né? Tem alguma regra específica nesse sentido? Tipo, não pode publicizar antes e depois, por exemplo? Não pode publicizar... Alguma coisa nesse sentido que a gente também possa ficar de olho nas propagandas que vêm chegando pra gente nesses casos? Antigamente, o Conselho Federal de Medicina tinha uma regra muito rígida que impedia o antes e depois. E os médicos tinham uma questão muito grande com os não médicos. Dentistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros. Porque essas categorias de profissionais de saúde não tinham esse impedimento perante os seus conselhos. Então, os médicos diziam, por que fulano pode e nós não podemos? O que o nosso conselho médico pode fazer com eles? Nada. Porque cada um tem a sua autonomia e se não faz parte da profissão, infelizmente, né? Se não faz parte, se seu conselho permite, tá tudo certo. Houve, então, uma demanda da classe médica e houve uma alteração no Código de Ética. E passou a ser permitida a questão do antes e depois, com algumas restrições e, principalmente, não pode haver alteração na imagem. Nem filtros, nem nada que altere aquela realidade. E, às vezes, a gente vê na prática que aquilo é muito real, né? Aquele milagre todo, e hoje em dia, até com inteligência artificial, você produz uma imagem. Então, hoje, todos esses profissionais de saúde podem o antes e depois, desde que aquilo seja real, seja verídico. E, principalmente, que tenha autorização do paciente para isso. Ah, sim. Né? Não podemos esquecer, o médico não pode, ele vai fazer a foto do antes e depois, mas eu quero me expor, né? Geralmente, o médico
deve ter uma tarja, não expor a paciente em situações vexatórias ou muito íntimas, porque a gente vê, às vezes, até o médico fazer uma lipoaspiração, às vezes não é nem agradável de ver, né? E não deveria. Pois é, né? E aí você tem que assinar um termo autorizando filmar o seu procedimento nesses casos. É um documento. É legal esse documento? Porque... Ele tem validade jurídica, é termo de autorização de uso de imagem. Então, eu, paciente, autorizo o médico a utilizar para fins diversos. Antigamente, a imagem do paciente só era permitida para fins acadêmicos, em congressos. Hoje em dia, não. Se o paciente autoriza, e às vezes nem sabe para que fim. Ah, mas eu autorizo, tá lá a tua imagem exposta. Você tem que prestar atenção nisso quando for fazer um procedimento desse, saber o que tá assinando, né? Exato. Senão daqui a pouco está lá você na mesa sendo lipoaspirada nas redes sociais. Eu acho que uma coisa importante da gente lembrar que quando o Conselho Federal de Medicina mudou essas regras de publicidade e passou a permitir que os médicos então postassem o antes e depois, que era uma demanda, o Conselho diz assim, você pode postar a foto do antes e depois, mas você também tem que postar fotos do que acontece assim imediatamente depois do procedimento. Então fica inchada, fica vermelha, fica com mancha roxa, e também postar imagens de desfechos que não são favoráveis, de complicações. Então, o conselho, o que ele quer com isso? Ele autorizou o antes e depois, mas assim, para fins educativos, para o paciente não ficar iludido simplesmente por aquela imagem final que ficou linda, perfeita. Não. Educativo, para o paciente saber o que acontece depois desse procedimento, se vai ficar inchada, a cicatriz vai ficar assim, e o que pode acontecer de ruim também. Né, uma infecção, um ponto que abre. Então, a ideia do conselho é que essas postagens, elas venham acompanhadas de toda essa informação para educar o paciente, para o paciente não achar que entrou lá de um jeito e vai sair perfeito, igual uma estrela da TV. Não é assim. Mas, na prática, é o que a gente vê, né? A gente só vê o antes e depois, e normalmente os depois que são mais bonitos, mais perfeitos. E, claro, que a gente sempre quer atingir esse resultado. Problema não vende, né? Então... Imagine para o médico. Coloca uma situação adversa e faz um texto enorme explicando que aquilo não é um resultado dele ou que tem previsão na literatura. As pessoas não vão ler o texto, né? A gente está ficando cada vez mais preguiçoso, mais limitado, enfim. Você olha aquela imagem, opa, se afasta. Então, eu até hoje, eu não vi. Uma queloide, uma cicatriz. Não, se o médico tem esse resultado, por que eu vou nele? Né? As pessoas esperam uma perfeição. O paciente que faz uma cirurgia plástica, às vezes reclama, fiquei com cicatriz. Sim. É uma cirurgia. É uma cirurgia. E cada organismo reage diferente. Mas a gente já teve questionamentos assim. Mas eu não gostei, ficou marcado. Eu vou fazer até um depoimento pessoal, porque minha mãe fez cirurgia plástica no rosto, né? Então, quando eu fui visitar ela, eu pensei, não, mas é uma coisa ok, né? Nossa, eu me assustei tanto. Eu falei, eu nunca faria isso na minha vida, porque realmente é uma coisa que no início fica feio mesmo. Feio, inchado, ela ficou roxa durante semanas. E no rosto é uma coisa que impressiona, né? Antes de melhorar, piora muito, né? E aí o que ela falava muito era assim, que ela tinha depoimentos de outras colegas, né? Outras mulheres que estavam lá. E nenhuma falava, com você... Na verdade, entre elas falavam assim, com você eu posso reclamar, mas com a minha família eu não posso. Claro. Porque a família já questiona, né? Geralmente. Porque, por que foi fazer, não sei o quê, enfim. Mas entre elas reclamavam, porque diz que dói muito também, né? Principalmente no rosto, né? Diz que bate aquele arrependimento no começo. Por que eu fui fazer isso? Mas depois passa, depois fala, ainda bem, por que não fiz antes depois? Mas eu acho que pra mim... tudo certo, né? Mas acho que no meu caso eu falei, não, então é pra eu não fazer mesmo, porque eu não quero passar por isso. Mas é interessante a gente pensar, isso é uma agressão ao corpo. Claro. Né? Homens e mulheres, né, se submetem a colocar coisas no rosto, fios e diversas coisas. A que custo? Né? Por um estereótipo de beleza, que é imposto ou não, por que a gente tem que ter uma cintura X? Por que a mulher não pode ter celulite? Até o caso de uma atriz famosa que foi achincalhada porque ela tem celulite. Paola Oliveira, uma mulher linda. Uhum. E quando ela apareceu com celulite,
as próprias mulheres criticaram. Sim. Se ela não tem uma cabeça boa... isso A realidade é que nunca tá bom, né? mas por mais que você faça, por somos mais que... reféns disso Sim. e nos submetemos a isso. Sim, A sim. gente pensa, eu levo uma injeção na testa para fazer um botox. Sim. E eu digo, eu faço também, né? Já fiz cirurgia. Mas até que ponto isso é razoável? Sim, tem que ter... Tudo que é demais, né? Tudo que Às vezes é é... uma agressão, você Sim. cortar teu corpo. Sim. E aí, nesses casos, né, quando a gente pensa em fazer algum procedimento, ou uma cirurgia plástica, ou um procedimento estético, o que a gente precisa analisar nesses termos de consentimento que a gente assina, né? Porque geralmente a gente assina um termo que a gente é quase igual àqueles termos de uso de rede social. Aceito, desejo continuar, vambora, não li nada. O que a gente precisa ficar atento ao assinar esses termos? É importante que o termo não seja genérico, então ele não pode ter aquelas frases, recebi todas as explicações sobre o procedimento, o médico me informou acerca de todos os riscos e eu concordo. Então esses termos genéricos, eles não têm validade. Então eles não têm validade nenhuma. O que o termo precisa conter? O termo precisa conter numa linguagem acessível, que qualquer pessoa entenda, não só o médico e não só o advogado, que qualquer pessoa entenda. Então, na medida do possível, excluir ou substituir aqueles termos que são muito técnicos. Então, por exemplo, hematoma, equimose, deiscência de sutura, que é a abertura de pontos. Então, o paciente vai ler aquilo e não sabe, né? Então, qual que é a premissa do termo de consentimento? Hoje, se prioriza muito a vontade do paciente, né? Então, a vontade do paciente e o seu consentimento a gente fala, claro, esclarecido, porque ele tem que entender. Então, a autonomia da vontade do paciente hoje, ela é muito importante. Então, assim, é até incongruente, porque você fala, mas se eu fui procurar um médico para fazer um tratamento, então não subentende já que eu consenti com esse tratamento? Não, porque um tratamento ele inclui riscos, inclui cuidados e obrigações do próprio paciente, então ele tem que saber tudo para consentir. Então tudo tem que estar escrito de uma maneira muito clara. Então qual que é a indicação do procedimento, como que ele é realizado, qual que é o tipo de anestesia, como que é a recuperação. Se o paciente tem obrigação, porque o paciente tem obrigação para contribuir na recuperação para obter um bom resultado. A obrigação não é só do médico, a gente tem uma obrigação dos dois lados. Então, o paciente precisa saber quais são as obrigações dele, isso tem que estar escrito. Então, fiz um laser, fiz um peeling, eu não posso tomar sol, está escrito ali por quanto tempo que eu não posso tomar sol? É obrigação do paciente. E, claro, os riscos. Aí tem médico que fala assim, mas se eu der isso aqui pro paciente assinar, ele não vai fazer. Então, tinha médico que tinha medo de dar o termo de consentimento, medo de perder o paciente, de perder o cliente. Porque se ele lesse aquilo, não iria fazer. Então, assim, não existe. Claro, a gente sabe, se a gente começa a ler aqui como paciente qualquer coisa, a gente fica com medo, mas aquilo tem que estar escrito. Não pode entregar o papel e fazer a pessoa assinar, assina aqui, não. Então, assim, a pessoa precisa receber esse documento antes, ela precisa ter oportunidade de ler, para ela poder voltar para o médico e tirar dúvidas, para daí ela poder realmente consentir de forma esclarecida, convencida e consciente da escolha que ela está fazendo. Então, esses requisitos são importantíssimos, principalmente a hora. Tem muito médico, tem muito hospital que entrega papelada de plano de saúde, então assina guia de plano de saúde, assina Tudo guia junto. de internamento, e quando você vê, você assinou o termo de consentimento e não leu, né? Claro, o que a gente espera? A gente espera que também numa consulta antes do procedimento, o médico tenha te explicado tudo, que ele também tenha te explicado tudo, inclusive riscos, mas isso tem que estar documentado hoje. Né? Tem que estar documentado. E, bom, você comentou das obrigações do próprio paciente. E uma delas é o paciente informar se ele tem alguma doença prévia, se ele usa medicamentos, enfim. Até um caso recente que também tem a ver com estética, né? Foi daquele rapaz que foi ser tatuado. Isso. E ele, né, acabou falecendo por conta de uma anestesia geral que ele teve antes desse procedimento. E pelo que eu li nas matérias, o que foi apurado até então, é que ele usava anabolizantes e isso acabou tendo esse efeito no corpo dele. Nesse caso específico, e até falando de outros casos, né, essas obrigações, né, do paciente mostrar, faz com que diminua a responsabilidade do médico? Ou como é que funciona isso legalmente?
o médico precisa indagar, obviamente, isso aí na anamnese, na consulta. Então, se tem alergia, né? Que remédio que toma, que doença que tem. E agora sim, suplemento, hormônio. Tem gente que toma hormônio, que toma suplemento, que toma Ozempic. Então, assim, tudo E as pessoas, isso. em geral, acho que escondem também, né? Então, Porque é tipo legal. aquele formulário de preenchimento quando a gente vai entrar no emprego novo. Aham. Ah, você não fala nada porque, né, senão pode dar problema. Então me parece que é um pouco isso, Sim. né? E aí se isso acontece, né? O médico perguntou, o paciente se fez de doido. Até E aí? o paciente que é fumante, às vezes não declara. Para você fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, ou você tem que suspender a medicação, ou tem que parar de fumar, e muito paciente às vezes não consegue. Então, o médico diz, paciente fumante, ok. Então, suspenda o cigarro 30 dias antes. O Ozempic, a gente tem visto muito caso de paciente na sedação, porque o estômago, ele com problemas na sedação, porque o estômago ele fica mais lento, né? A digestão fica mais lenta. E o paciente que tem que estar em jejum, em tempo de horas normal, ele não tá. Porque o estômago está processando. Então, a gente viu casos, assim, que são graves. Tem até orientação do conselho nesse sentido. E, às vezes o paciente acha, não preciso falar. Tem que falar tudo. Isso vira uma proteção para o próprio médico, né? Vira uma proteção e, assim, diante disso, o médico falou, então, suspenda. Aí, no caso de um processo, mas eu mandei suspender. Aí entra numa questão de provas. Você suspendeu? O paciente retorna lá para fazer a marcação. Tá com cheiro de cigarro. Anota no prontuário. Né? Confirma. Olha, o paciente afirma que suspendeu a medicação. Aí é uma questão de provas. Mas a obrigação do médico é informar, cobrar e escrever tudo no prontuário. Tudo. Para o médico, a segurança é escrever no prontuário. Então, ele vai perguntar e o paciente diz, não, então vai colocar ali, nega tabagismo, nega hormônio, nega medicamento, nega doença pré-existente. O médico vai escrever isso no prontuário. Ele tem que escrever isso no prontuário. O prontuário tem presunção de veracidade para o médico. Então, o que está escrito ali foi, acredita-se que é realmente o que o paciente respondeu. Então, digamos que o paciente negou tudo, que não usa nada, suplemento, e aí no termo de consentimento, também a gente coloca ali uma afirmação de que o paciente afirma ao assinar, que avisou o médico das doenças pré-existentes, dos medicamentos, hormônios, suplementos e tudo que toma. Então, além do teu registro no prontuário, eu tenho esse documento assinado, onde o paciente afirmou. Agora, assim, tem paciente que chega aqui pelo próprio perfil corporal, você já fala, esse cara toma anabolizante. As mulheres com chip da beleza, que tem o corpo todo forte, todo torneado, e a gente vê que aquilo não é o padrão. Então, questiona de novo, indaga e explica assim, olha, se você faz uso, a possível complicação é essa. É isso, chega um cara todo forte, a gente vê que não é o padrão, então insiste um pouquinho. Faz o exame de sangue, né? Que dá para detectar os níveis então, também. Indaga, E até assim, pela botou proteção do paciente, porque nesse caso, por exemplo, do homem, ele acabou falecendo, né? Então explica, olha, se você realmente usa, ou usou, ou tem resquícios, pode acontecer isso, isso e isso. Então, paciente foi informado de que em caso de uso anterior, né? E na questão, isso a gente tá falando do pré, né? E no pós, porque aí também tem alguns cuidados que precisam ser tomados no pós-operatório e que alguns pacientes também tendem a ignorar, né? Tendem a achar que não precisa. Nesse caso do paciente que também não segue essas instruções no pós-operatório, a responsabilidade do médico também diminui caso algo dê errado? Acho que sim, desde que devidamente informado. Por exemplo, o paciente fez uma cirurgia de abdominoplastia, tinha restrição de dirigir por 20 dias, por exemplo. A paciente chega no consultório dirigindo com 10 dias. Né? É registrar no prontuário, né? Paciente fez um peeling de fenol, 10 dias estava postando foto no Instagram na praia. E assim, a gente vê que as pessoas às vezes não respeitam isso. Ou até a desídia do paciente. O paciente tem que retornar em 10 dias para tirar o dreno. O paciente não volta, ou demora mais. Evolui no prontuário. Então, tem que ter um sistema ali que o paciente tem suas obrigações. E até com cuidado, até com os retornos, exames. E muitas vezes o paciente fica feliz lá com o resultado dele. Só segue a vida. Exatamente. Acha que tá tudo bem e não.
A gente tem um caso icônico aí de um paciente que fez uma cirurgia plástica, teve problema na cicatrização e era um paciente fumante. E no dia da cirurgia, as enfermeiras do centro cirúrgico ainda comentaram que sentiram o cheiro de cigarro no dia da cirurgia, né? Enfim, depois teve a cirurgia, ele teve problema de cicatrização e foi indagado para ele. Olha, mas o senhor, no dia da cirurgia, o senhor estava com cheiro de cigarro, né? O senhor falou, mas a gente tinha falado, o médico falou, tinha que parar de fumar. Ele falou assim, não, é que o meu amigo que me trouxe na clínica estava fumando no carro. Olha, assim, então o paciente, ele é cara de pau mesmo. Ele é cara de pau, ele parte da premissa que não vai acontecer nada. Mas acontece. E depois não tem quem responsabilizar, né? Porque se você tinha informação e você escolheu ignorá-la, Aí é você uma- assumiu um risco Às também, vezes até né? uma concorrência de culpa. O médico tem essa diminuição de responsabilidade, mas é caso a caso, a gente não pode... São tantas situações absurdas ou até que podem ser previstas e podem ser protegidas pelo médico. A gente sempre, nos documentos que a gente faz para o médico, a gente coloca algumas linhas em branco para o médico escrever. Paciente questionou isso, foi informado daquilo. Então, é realmente fazer um cenário, olha, pode acontecer. Ah, mas o paciente não fecha. Então, também se garanta e não queira problemas. Aí, eu acho que a maturidade do médico vai mostrando. Esse paciente, ou por exemplo, aquele paciente que é poliqueixoso, ou que faz pinga-pinga em tudo quanto é médico. Ah, eu fui no doutor, deu errado. Ah, eu fui no fulano, não gostei. Tem que ligar um alerta. Se ele foi em 3, 4 não gostou, por que ele vai amar você? Às vezes é o perfil do paciente, né? Muitas pacientes, homens, mulheres, buscam esse embelezamento até para suprir, por exemplo, um casamento que não tá legal, uma situação que não tá boa no trabalho. São problemas psicológicos, né? E a gente sempre quer melhorar, a gente busca. Sim. Eu geralmente corto o cabelo, que eu acho menos perigoso. E qualquer coisa cresce de novo, né? Exato, né? Não tem risco de morte, a princípio. Mas tem essas situações, né? E às vezes, eu fiz e me submeti, fiz isso no rosto, doeu. E a situação em casa não mudou, ou no trabalho. E hoje, o que a gente tem visto, então, pacientes que fazem procedimentos com não médicos, têm complicações graves e daí vão buscar o médico para corrigir. E te digo, hoje tem médicos que não estão aceitando mais fazer a correção, o tratamento dessas complicações. E até porque são vários tipos de... Hoje em dia a gente tem acesso a vários tipos de procedimento, né? Antigamente, ao menos quando eu era mais nova, não tinha tanto. Era ou plástica, ou no máximo uma outra coisa, mas era tudo muito caro, inacessível. Fazia hoje você... peeling, né? Um Só peeling, isso, era só isso. Mas hoje em dia não, você tem peeling, você tem botox, que é algo que eu acho que é o que mais, né, as pessoas têm usado. Aquela aplicação de preenchimento, por exemplo, enfim. Então, isso abre uma nova leque de possibilidades, inclusive de correção, como você está dizendo, né? Os próprios lasers, que há 5 anos, o CA2 era famoso. Aí veio o tal do fotona. Então, assim, sempre tem uma nova tecnologia. Sempre. E o paciente vai se submeter. Mas o paciente, assim, o que ele precisa ter muito mais cuidado, sempre, claro, com tudo que é injetável, né? Então, tudo que é injetável, você veja caso de pacientes que acham que estão fazendo preenchimento com ácido hialurônico e não era o famoso PMMA, que é o silicone, né? Então, dificilmente um médico vai dizer para um paciente que está aplicando ácido hialurônico, vai aplicar um PMMA. Então, esse caso que você relatou provavelmente foi feito com um não médico, né? Então, aí a gente já tem um dano, né? Uma negligência, eu tenho aí toda uma questão até criminosa envolvida, enfim. Mas, então, cuidar muito com a questão de preenchimento e com, gente, procedimentos cirúrgicos, assim, porque tem profissionais não médicos querendo fazer, por exemplo, lipoaspiração de papada em consultório, blefaroplastia em consultório. Então, não dá, precisa ir para um ambiente hospitalar, seguro, que tenha uma equipe, né? Não é porque é uma anestesia local que você está isento de intercorrência. Às vezes você pode ter uma reação anafilática a uma anestesia local, até uma anestesia de dentista. Então, esses cuidados precisam ser adotados e as pessoas parecem que perdem o medo, né? Vão fazer esses procedimentos em consultório e às vezes é Até perigoso. aquele caso daquele rapaz que morreu no peeling de fenol, né? Sim. Foi um emblemático, né?
Eu lembrei de uma situação, produtos falsificados. Lembra que a gente analisou? Toxina botulínica, preenchedores falsificados. Você colocava o rótulo que você queria, uma indústria, um laboratório, e o paciente não vai checar, né? Você confia no seu médico. Sim. E muitas vezes a gente percebe que esses procedimentos de não médicos e esteticistas, com todo respeito à profissão, né, daquele profissional que faz com responsabilidade, que tem uma formação, principalmente uma formação presencial, né, um hands-on ali, não num curso online, como acho que era o caso desse peeling de fenol. Você não vai olhar o produto, mas sem confiar no profissional. Mas até isso é perigoso. E a gente não sabe o que está colocando no seu rosto. A gente viu algumas situações dos não médicos, procedimentos caríssimos. O preço acaba não variando tanto. Tudo é caro. Sim. E aí eu acho que as pessoas acabam indo ou por indicação ou pela rede social. Quem faz a propaganda melhor leva. Doutor fulano, como você disse, Mel, qual que é a profissão do doutor? Ah, não sei, mas nossa, ela deixa linda. Tem a gente, o tal do doutor Bumbum, que era acho que ele era médico, né? Que ele colocava, assim, as pacientes, a gente não sabe até hoje o que ele colocava, o que ele injetava no glúteo. Era no apartamento dele, lembra? Era no apartamento dele. Sim, eu lembro dessa história. Teve ela era uma gerente de banco, acho que do Mato Grosso. Você pensa, uma pessoa esclarecida. Ela foi para Brasília, eu não sei se eu tô errando a cidade, mas ela foi até Brasília para fazer esse procedimento, acho que era uns 20 mil reais, num quarto de hotel. Gente, não tem almoço de graça. No mínimo, desconfie, né? No mínimo esquisito, né? Você já tá pagando 20 conto, né? Mas gente, as pessoas perdem a noção do perigo e assim, mas deu certo. Mas lá, olha que linda. A gente às vezes brinca, né? A gente vê umas imagens assim, fala assim, nossa, olha que lindo. Mas você vai se submeter? As pessoas não têm o bom senso. As pessoas não têm o bom senso. Então, assim, é preciso pesquisar. Não dá para cair no conto hoje do Instagram. Precisa pesquisar, precisa ir atrás. E hoje a internet, ela te dá subsídios. Você consegue descobrir coisas pesquisando na internet. Então, médicos, por exemplo. Médicos que já sofreram processos perante o CRM e que tem alguma condenação, uma advertência, uma suspensão, enfim, né, até cassação, no site do CRM isso está publicado. Então, se você quer ir atrás, se você quer investigar, você consegue descobrir. Então, o paciente precisa ter bom senso, é preciso ter uma educação assim da população para realmente não se deixar sucumbir pelos seguidores, pela internet, pelas coisas. Não dá. E, por exemplo, no caso da pessoa, né, submeter esse tipo de procedimento e, enfim, acontecer alguma cicatriz, deformação, enfim. Quais os primeiros passos que a pessoa deve tomar a partir desse momento em que começam essas intercorrências e ela percebe que talvez caiu numa cilada? Olha, importante isso até que você mencionou, porque todo procedimento tem as suas intercorrências associadas, que não são decorrentes de erro, de negligência, de imprudência. Então, é possível sim, numa cirurgia, abrir um ponto, infeccionar uma ferida, o seroma, né, que faz um acúmulo de líquido e tem que ser drenado, às vezes até uma própria necrose da ferida e depois acaba fazendo uma cicatriz que não fica bonita, que tem que fazer retoque. Então, por isso que no termo de consentimento está tudo colocado. Quando eu vou fazer, eu sei que a minha cicatriz pode ficar assim, que eu posso ter infecção. Isto não é erro do médico, isso são intercorrências que acontecem, tá? Então, alguma coisa estranha, então eu preciso voltar no profissional, esse profissional precisa me acompanhar. Ele precisa me acompanhar, é isso que você espera. Então, vai tratar esse seroma, esse acúmulo de líquido, vai drenar, vamos tratar essa infecção, né? Vamos fazer ali um exame na infecção para ver se tem bactéria, como é que trata, com antibiótico, vamos esperar cicatrizar, depois eventualmente precisa fazer uma cirurgia para fazer a correção daquela cicatriz. Então, são coisas que podem acontecer num procedimento, até coisas às vezes mais assustadoras. Por exemplo, se eu vou fazer a aplicação de ácido hialurônico no rosto, é algo que eu não tenho como prever. É possível que esse ácido acabe entrando num vasinho, numa artéria, e faz um bloqueio e pode fazer uma pequena mancha preta, uma necrose, né? Mas imediatamente o profissional sabe que ele tem que aplicar uma enzima que vai dissolver o ácido hialurônico e que aquela mancha, aquela necrose assustadora vai sumir com os meses.
E isso tudo são coisas que podem acontecer, que têm que estar descritas no termo de consentimento. E aí, claro, o médico, o profissional, ele é obrigado a te acompanhar. Né, aí que ele vai demonstrar realmente a boa-fé, a qualificação dele, te acompanhar. Agora, coisas que realmente fogem às intercorrências, que realmente podem ser decorrentes de uma negligência, de um erro, aí o que a gente sugere? Então, vai ouvir uma segunda opinião de um outro profissional, né, para ver se isso realmente foi uma negligência, uma imperícia, se isso realmente é um erro ou se é uma No caso, por exemplo, citando talvez o exemplo ali do silicone industrial. Então, a pessoa foi, se submeteu ao procedimento, acabou que caiu num golpe, né? Porque não é um tipo de material que deveria ser aplicado. É melhor fazer um boletim de ocorrência mesmo, nesse caso. Tem algumas situações que o paciente... Primeiro, assim, ter a certeza de que houve uma falha, né? E não uma intercorrência comum. Então, tem diferença até. Procure um outro profissional, procure um médico, PMMA. Você tem certeza que foi? Não tem? Então, tem 3 esferas que o paciente pode buscar. Fazer um boletim de ocorrência por uma lesão corporal, tá? Ir no conselho profissional, fazer uma denúncia, dizer, olha, eu preciso da apuração para que se verifique esse profissional vai ou não continuar atuando. E na esfera judicial, uma reparação de danos, uma reparação financeira. Mas a gente sempre fala, o paciente, às vezes, ele acha que um mau resultado ou uma demora maior naquele resultado porque teve que se submeter a um outro tratamento. Eu quero ser indenizado. Nem toda demora, um tratamento ou intercorrência é passível de dano. A gente vê que na prática, a maioria dos processos de indenização, de responsabilidade civil, não são procedentes, porque não se consegue comprovar numa perícia médica, e quem vai dizer se houve ou não é um perito, né? E a gente fala, mas tem corporativismo. Não, isso é ciência, é medicina baseada em evidências, são dados. Então, a maioria não comprova que houve. Mas esqueceu uma tesoura dentro do abdômen. Ok. Aí é outra situação. Ok. Mas ficou um pouco diferente. O seio ficou assim. Como que era antes? Às vezes é o próprio organismo da pessoa. E a pessoa tem uma expectativa que às vezes não vai ser atingida. Mas o médico tem que dizer, olha, você tem uma assimetria. Eu consigo corrigir até aqui. Não vai ficar... mas passou 5 anos, a mama caiu. Faz parte. Eu perdi minha lipo porque eu engordei. Faz parte. Então, tanta coisa que eu acho que a transparência do médico-paciente, o diálogo, e não deixar o paciente na mão, né? Sim. E como lidar com essa frustração de expectativa, né? O paciente foi lá, fez o procedimento, não gostei, não ficou do jeito que eu imaginei, demorou mais do que o previsto, deu 5 anos... O peito caiu. E aí, como que lida com essa... Legalmente até, né? Pra não ter um problema, né? Com isso. O que a gente vê, na maioria dos processos judiciais, nessa área da estética, né? Eles decorrem, assim, de um desencontro de expectativa mesmo. O médico, ele sabe que ele vai fazer uma plástica no teu nariz para melhorar isso, porque ele vê tecnicamente, né? Tanto que eles medem, eles têm toda a questão técnica. Agora, do outro lado, o paciente pode achar que vai ficar, sei lá, com o nariz da Nicole Kidman na cabeça. E por mais que o médico fale, ela acha que ela vai sair com aquele nariz. E, então, assim, E às vezes aquele nariz nem combina com ela, né? Então o médico olha, também tem isso, né? Pode até combinar, mas às vezes não tem estrutura para isso. Né? Então, assim, é a relação médico-paciente. Precisa conversar muito com a paciente, precisa conversar. Não dá para fazer assim, fiz uma consulta, então vou fazer e só vai ver a paciente no dia da cirurgia. Tem que conversar. Quando a gente está falando de estética, as expectativas são muito diferentes. Então, o médico acha que a paciente entendeu, a paciente acha que saiu de lá e que a expectativa, que o médico entendeu o que ela quer e que ela vai sair da cirurgia daquele jeito. E aí não sai, ela processa o médico e ela perde o processo, porque, né, a expectativa ela é subjetiva. Então, o que o perito vai avaliar? Melhorou? O nariz, né, tinha um ossinho, arrumou o ossinho? Ok. Mas não ficou igual a da Nicole Kidman? Não interessa.
foi cumprido, foi corrigido, né? O que eventualmente não estava legal ali ou inestético. Então, na via judicial, quando é meramente um desencontro de expectativa, normalmente o paciente perde este processo. Então, o médico tem que sempre conversar muito com o paciente. Hoje em dia tem tecnologia que o médico fotografa o paciente e ele já faz uma projeção de imagem. Olha, vai ficar mais ou menos assim, sabe? Para a paciente ver como vai ficar, tá bom? Isso é bom por um lado, mas talvez por outro não, porque também, às vezes, se não ficar do jeito que ficou naquela imagem, a paciente também vai dizer que o médico não atingiu o resultado. Então, tem os dois lados. Mas, às vezes, olha, né, coloca naquele programa e vai dizer, ó, para você, o nariz da Nicole Kidman não vai combinar, por conta da tua estrutura. O seu nariz fica melhor deste jeito. Ok. Então, é muita conversa com o paciente. E, em geral, né, todos esses termos, como vocês disseram até no início, essas expectativas estão naquele contrato, porque você vai assinar um contrato de prestação de serviço, enfim, para contratação daquele procedimento. Então, obviamente, também lê atentamente tudo que você... Porque ali também não está, às vezes, dizendo que aquilo vai curar 100% do teu problema, né? Sim. Não está prometendo isso, né? Sim. Acho que nem pode, né? Sim. E sabe que eu já vi médicos que pedem laudo psicológico de paciente? Até para saber se o paciente não tem algum distúrbio, dismorfia, né? Aquele paciente que sempre vai se olhar no espelho, vai se achar feio. E porque um paciente que eventualmente tenha essa condição, não é um paciente que pode fazer cirurgia. Porque, obviamente, ele não vai sair satisfeito. Sim. Então, eu já vi cirurgiões plásticos que estão pedindo um laudo psicológico do paciente antes de operar. Bom, eu acho que se essa moda pega em vários setores da sociedade, acho que o mundo seria melhor, inclusive. E no caso de indenização, né? Como que é calculado o valor de uma indenização que um paciente tenha a receber, eventualmente, se ficar comprovado que houve negligência ou erro médico? Como que é feito esse cálculo? Então, o paciente pode pedir algumas categorias de indenização. Então, ele pode ter uma indenização por um dano estético, né? Então, ficou com algo esteticamente visível, ficou realmente com uma cicatriz torta, feia, ficou com a mancha, enfim. Então, a gente tem a questão estética, que ela é aferível. A questão do dano moral em si, que isso me afetou moralmente, o meu psicológico, também ela pode ser valorada de uma forma diferente. E a gente tem a questão dos danos materiais. Então, eventualmente, o paciente que teve complicação e ele não pôde trabalhar, então ele deixou de exercer a profissão, deixou de receber né, uma renda, então ele demonstrando que isso que a gente fala de lucro cessante, então ele demonstra, comprovando que em razão, né, deste dano que ele sofreu, ele deixou de oferir alguma renda, então isso pode entrar num dano material também. Indo mais longe, um paciente que veio a óbito por algum erro e ele sustentava a família, então às vezes até o médico pode ser obrigado a pagar até uma pensão, algo nesse sentido, que daí entra na categoria de dano material. Mas a questão do dano moral ou do dano estético, que ele não é aferível de uma forma objetiva, os tribunais brasileiros não costumam dar indenizações muito altas, tá? Então, falar de um dano estético, algo seja muito visível, 20 mil, 30 mil. E geralmente se aplica uma questão. Qual é o poder aquisitivo de quem vai pagar e qual é o poder aquisitivo de quem vai receber? Então, ela tem que ser suficiente para suprir aquilo, mas também não pode ser um valor ínfimo e não pode ser uma indenização milionária. Os nossos tribunais não têm. As pessoas, vou ficar milionário. Não vai. Nem em casos de óbito, a gente tem indenizações milionárias. 100, 150 mil no caso de óbito. Quando que as indenizações são maiores? Como a Mel falou, pensão vitalícia. O paciente era um funcionário público federal com salário de 30 mil. Com 2 filhos pequenos. Então, vai ser arbitrada. Mas o médico que fez isso é um médico funcionário público, ganha 8. Então, não é razoável. As duas partes vão mostrar como é que você vai me compensar e o quanto você pode pagar. É que nem pensão alimentícia, né? A necessidade da criança versus o poder aquisitivo, a possibilidade do pai. Então, também é um critério mais próximo do objetivo. Mas tem parâmetro, não é a cara do paciente, não.
O que também mostra a importância de escolher bem os profissionais, né? De não sair em qualquer portinha, no quarto de hotel, fazendo procedimento, né? De preferência. Exato. Bom, resumindo, esse é o primeiro cuidado. Depois também a questão de olhar todos os documentos, tudo que você vai assinar. Pedir indicações, né? Entender se aquele profissional realmente fez isso em outras pessoas e deu certo, tá tudo certo. Informar todas as suas doenças, intercorrências, todos os remédios que você toma, a sua condição de saúde, e depois da cirurgia, obviamente, atender aquelas recomendações também do médico, né? Mais ou menos isso, que para tentar, né, a gente fugir desses maus profissionais e também não ter nenhum problema como esse, né? Procura sempre a habilitação do profissional, né? Acho que a primeira vai ver quem é, vai ver se tem habilitação. Eu acho que partindo daí é muito mais seguro. Sim. Doutoras, muito obrigada pela presença aqui hoje e agradeço novamente e sejam bem-vindas sempre. Foi um prazer. Obrigada, é um prazer estar aqui. Voltaremos. Voltem sempre, já são de casa. Então a gente termina aqui esse episódio da segunda temporada do Direito no Plural. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lá no site, nas redes sociais do Plural e também nas nossas redes sociais agora, você pode conferir as nossas novidades, novos episódios e cortes desse episódio. Não esquece de nos seguir, @Direito no Plural. Esse episódio teve produção, roteiro e entrevista de Kátia Baran e Kelly Cadanos, captação do estúdio Pacundê e a gente utilizou reportagens da TV Cultura, CNN e do Balanço Geral. Até semana que vem. Você assistiu ao Direito no Plural. Esse programa é um oferecimento Vernalha Pereira, Manuel Caetano Advocacia, Marlos de Oliveira Advogados Associados.